Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está de volta aí com nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo na verdade uma sequência, né, sobre conversão de medidas, né? A gente já fez vários vídeos aqui no canal sobre conversão de polegada para milímetro, milímetro para polegada, pés, enfim, a gente já fez vários vídeos, mas faz realmente um tempo que a gente não, já faz um tempo que a gente não faz novos vídeos de conversão, né? E curiosamente nessas duas últimas semanas a gente recebeu muita mensagem no Instagram, né, lá no direct, pedindo para postar vídeos sobre conversão, né? Tem chegado muita gente nova no canal, né? E então a gente vai fazer essa sequência nova aí de vídeos sobre conversão, tá bom? Lembrando que todos os nossos vídeos da parte de metrologia é só você acessar o canal, tá lá na playlist de metrologia. Eu acho que a gente já tem mais de 200 vídeos aí só na área de metrologia, em vários aspectos, né? Interpretação de medida, metrologia 3D, enfim, tem vários vídeos aí sobre metrologia, inclusive vários vídeos sobre conversão, né? Mas realmente faz um tempinho que a gente não faz novos vídeos sobre conversão. Então a gente vai iniciar com esse exemplo aqui. 1/8 polegada fracionária para milímetro, né? Como converter. Normalmente eu mostro um método, o mais tradicional, né, ligado aí à parte da matemática para conversão, mas a gente vai estar... vou estar mostrando dois métodos. Né? Dois métodos são bem simples aí para conversão. O primeiro ponto importante aqui é ficar atento que uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Obviamente, 25,4 milímetros equivale a uma polegada, né? Estou até reforçando isso porque uma vez uma pessoa ficou comentando, né? De onde é que foi que veio esse 25,4? O que é isso, tal, né? Então é importante ficar atento, né? Que essa ação de conversão, a gente já explicou isso algumas vezes, né? Mas vale a pena reforçar, né? No nosso caso aqui no Brasil a gente utiliza o sistema métrico, né? Mas existe muita comunicação, né, entre o sistema métrico e o sistema inglês, que é o que dá base aí para a polegada, né? Então existe, né? Até um professor uma vez, acho que em 98 ele estava comentando um detalhe interessante que é uma questão da limitação para a questão de padronização, né? Então a polegada fracionária ela tem essa referência aí, né? De ser limitada, né? Limitada, né? Quando a gente fala que a polegada fracionária é limitada, é a seguinte questão, né? Exemplo, 25,4 milímetros. Vamos colocar aqui. 25,4 milímetros, né? Que equivale a uma polegada. Eu posso dividir esse valor infinitas vezes, né? No caso da polegada fracionária, essa relação de conversão, que é tanto do sistema métrico para o sistema inglês, do sistema inglês para o métrico, a polegada está dividida em até 128 partes, né? Então o limite aí de divisão, né, nessa comunicação técnica, né, entre esses dois sistemas é essa divisão, né? Obviamente isso não limita, né, para outras análises, né? Mas aí é importante ficar atento. Por exemplo, se você pegar um paquímetro com leitura em polegada fracionária, a resolução dele é justamente essa aqui, 1/128 de polegada, né? Ou seja, ele só consegue ler, né, até esse valor, né, que aí seria o mínimo, né, que ele consegue ler, né? Então, o máximo, né, na verdade, né, mesmo ele sendo o menor valor, mas seria o máximo que ele consegue ler no que diz respeito à resolução. Então é importante ficar atento com isso, né? Então a gente não vai encontrar, exemplo, uma relação de divisão como 1 dividido por 256, né, de polegada fracionária, né? Não vai encontrar, né? O máximo é esse aí, 1/128, beleza? Então, só um detalhe, né? Eu não estou utilizando hoje o ambiente que normalmente eu utilizo, fica mais abafado o som, estou num ambiente externo, né, mais externo, né? Então outros ruídos aí, latido de cachorro, coisa do tipo aí, né, minimizem. Bom, então vamos lá, para não perder muito tempo. Aqui é o seguinte, né? 1/8 polegada fracionária para milímetro. Como é que eu faço para converter esse valor? A gente tem que entender o seguinte. Vou colocar aqui 1/8, né, como normalmente aparece aí nos livros, mas não interfere. Vou botar aqui 1/8. Bom,
1/8 a gente tem aqui o seguinte, né? A gente tem a referência aqui do numerador, uma fração, né, normal. Então tem aqui o numerador e aqui o denominador. Denominador. Beleza, o R não deve estar aparecendo para vocês aí, porque a gente limita aí o tamanho da tela, mas denominador. Beleza, então o que acontece? Aqui é o seguinte, é a polegada dividida em 8 partes, né? Ou seja, 1/8. Né? Então se a gente fizer aí uma relação de fração, dividir ele em 8 partes, significa que a gente vai querer uma parte de 8, do total de 8. Né? Então dividir em 8 partes aqui, então vai ser essa relação aí. Então eu vou pegar a polegada, dividir em 8 partes, e quantas partes eu vou querer dela? Uma parte só, ou seja, 1/8 de polegada. Né? Então é isso aí que eu desejo dela. É só essa parte aqui. Então o que acontece? Se eu pegar esse comprimento, vamos chamar aqui de comprimento, esse comprimento aqui, que vai equivaler a 25,4 milímetros, né, que é o total da equivalência da polegada, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 25,4 e dividir por 8. Né? Então é 25,4, né, dividido por 8. E aí a lógica é o seguinte, né, para conversão. Pegar o valor, 25,4, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, exemplo, 25,4 dividido por 8 vai dar 3,175 milímetros e multiplica pelo numerador. Nesse caso é 1. 1 multiplicado por 3,175 vai dar 3,175. Então, isso aí é a relação da conversão, é a lógica matemática, né, para fazer, né, essa conversão. Ou seja, eu peguei a polegada, dividi em 8 partes, né, ou seja, 25,4 dividido por 8, e vou querer uma parte só. Então, 25,4 dividido por 8 e multiplico pelo numerador, que é 1. Né? Então, aí no caso, eu vou ficar aí com 3,175. Então, é quanto equivale 1/8 de polegada. Agora, tem um método bem mais tranquilo, né, de fazer isso aí. O que é? Fazer a relação da divisão já direta. Né? Por exemplo, para quem está com calculadora, é muito tranquilo. O que é que você faz? 1 divide por 8 e multiplica o resultado por 25,4. Né? Então, vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui a sequência aí certinho, né? Vou colocar aqui o primeiro método. Primeiro método. Pegar 25,4, divide por 8, multiplica por 1, que é o numerador. Né? Então, fazendo isso, a gente vai ter 25, deixar aqui embaixo, 25,4 dividido por 8, que vai dar 3,175 milímetros. E multiplica por 1. Né? Nesse caso aí vai dar 3,175. Então aí está feita a conversão. Aí você diz, poxa, mas eu posso fazer sempre assim que vai dar certo? Sempre dessa forma vai dar certo. Só que o que acontece? Às vezes você tem polegada inteira e fracionária. Como assim? Que aí no próximo vídeo eu vou estar explicando como é que a gente faz a conversão. Mas não muda tanto. Por exemplo, vamos supor que eu tenha lá uma polegada e 1/8, ou seja, tem uma polegada inteira e a fração da polegada. Né? Então, exemplo, se eu for converter só 1/8, eu faço exatamente desse jeito aqui. Né? Se eu for converter uma polegada, se uma polegada equivale a 25,4, é só multiplicar a polegada, 25,4, por 1, você vai encontrar 25,4 e somar com 1/8, que no caso dá 3,175. Soma os dois valores e é a conversão. Então, quando você tem polegada inteira e fracionária, não dá para fazer assim direto. Né? Não dá para fazer assim direto. Né? Mas se você tiver só a polegada fracionária, né? Exemplo, 3/4 de polegada, você pode fazer tranquilo. Divide 25,4 por 4 e multiplica por 3, que vai encontrar o valor correto aí da conversão. Beleza? Bom, então, aqui é esse método, né? O primeiro método. O segundo método é o seguinte. Você vai dividir, né? 1/8, vou colocar aqui embaixo 1/8, né? Ou seja, dividir 1 por 8. Né? Então, se você dividir 1 por 8, vai dar igual a 0,125. Deixa eu só voltar aqui para ele ficar dessa forma. 1 dividido por 8 vai dar igual a 0,125. Feito isso, é só multiplicar 0,125 multiplicado por 25,4. Né? Fazendo isso, você vai encontrar exatamente 3,175
milímetros. Né? Então você tem essas duas formas para fazer, né? Esses dois métodos aí comuns aí para conversão. Né? Aí a mesma coisa. Esse segundo método funciona para qualquer tipo de fração de polegada, só a fração sem ter a polegada inteira funciona tranquilamente. Por exemplo, se você tiver 3/4, né? Divide 3 por 4, multiplica por 25,4 que vai encontrar o valor, tá bom? Então é isso, né? Os próximos vídeos eles vão ser mais rápidos, né? A gente já vai direto ali para o método e para a conversão, tá bom? A gente vai fazer de milímetro para polegada fracionária para milímetro. Vamos tentar fazer o máximo possível, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!